Vai me dando um oi, vai me dizendo aí se o áudio está bom, estão me vendo, me ouvindo bem. Estamos novamente ao vivo para o Instagram, Facebook e YouTube. Se você estiver em qualquer uma dessas plataformas, procure PowerMed aí nas demais. Nos acompanhe em todas as redes sociais que a gente vai distribuindo o conteúdo aos pouquinhos, tá? Aqui no PowerMed, a gente ajuda médicos a faturarem mais de 30 mil reais por mês sem ter que trabalhar à noite aos finais de semana. A gente determinou isso como um valor de corte aí, que seria uma vida confortável, né, ao nosso ver, de acordo com as coisas que a gente acompanha dos nossos alunos, como sendo uma boa qualidade de vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como eu converti seguidores em pacientes, né, e como isso ajudou meu consultório a crescer e me ajudou a chegar, então, num momento de carreira em que a minha qualidade de vida ficou bacana e a remuneração se manteve legal. Então, assim, gente, por que é importante converter seguidores aí do Instagram em pacientes e de forma ética, né? Porque é uma forma de você monetizar o seu trabalho, de garantir a agenda repleta, né? Então, uma vez que você tem um consultório, quando você tem buracos na agenda, faltas ou falta de procura de paciente, não conseguiu lotar o seu horário, na realidade é um horário desperdiçado, né? Você está pagando, às vezes, o período daquela clínica, está pagando luz, água, telefone, prontuário eletrônico e acaba não tendo a procura que você gostaria. Então, aquele horário você fica ocioso, é um desperdício, né? É um horário que você está gastando tempo ali e não está sendo remunerado para isso. Então, a ideia de você usar o Instagram como uma ferramenta, o Instagram não, né? Todas as redes sociais aí, e até mesmo seu posicionamento na internet, Google e etc., é uma forma de você captar pacientes que não seja um a um. Então, a indicação vai continuar acontecendo, seus pacientes satisfeitos vão continuar falando bem de você, indicando para outras pessoas, mas isso na internet tem uma escalabilidade muito maior, né? Então, no consultório, você faz um jogo 1 para 1, você conquista um paciente ali e talvez ele vá falar bem de você para mais uma pessoa. Na internet, a gente ganha aí um holofote, né? Uma maneira de distribuir melhor esse conteúdo e essas indicações, tá? A gente não vai falar aqui, gente, de compra de seguidores, sorteio, automação, outras coisas aí que eu vejo alguns perfis indicando e falando, tá? A gente não acredita nisso. O que eu vou falar para vocês é sobre converter seguidores em pacientes, mesmo que você não tenha um número grande de seguidores. E aí que tá uma grande objeção dos colegas, né? Uma grande, sei lá, uma grande informação desconhecida, né? Não é necessário você ter 10, 20 mil seguidores para converter eles em pacientes. O número total de seguidores, claro, é legal, quanto mais audiência, de certa forma, mais chances você tem de que essa audiência se converta, então, em pacientes, né? Então, é bacana a gente crescer o número de seguidores, eu acho que é legal também, porque é uma métrica, né? Que você vai se baseando para saber se o que você está distribuindo ali de conteúdo no teu Instagram agrada ou não, se as pessoas te indicam para o teu Instagram para outras ou não. Então, o crescimento em número de seguidores é uma métrica importante, mas não é a única, tá? O engajamento da sua audiência é muito maior. Então, é uma métrica muito melhor na realidade, né? E o que seria esse engajamento? Seriam os pacientes ou os seguidores que ainda não são pacientes, mas que gostariam, porque eles estão te seguindo por algum motivo, né? Algum interesse naquilo que você compartilha de conteúdo eles têm, mas eles estão ali te acompanhando e tudo mais, mas eles talvez queiram um pouco mais, né? E quando o teu Instagram dá esse gostinho de eu quero um pouco mais, eu quero saber melhor, e é essa pessoa que eu escolhi para me seguir, para acompanhar minha saúde, para entregar meus exames, é aí que vai acontecer a mágica, né? De vocês realmente converterem, então, seguidores em pacientes. Gente, por que isso, assim, é uma grande oportunidade que a gente tem no mercado atual, né? Porque o mercado mudou. Então, o boca a boca dos pacientes, 1 para 1, a indicação ainda acontece. Mas muitas pessoas atualmente não buscam mais a indicação 1 para 1, elas não chegam a conversar com alguém antes de agendar uma consulta. Ainda mais se a sua especialidade for uma especialidade como, por exemplo, a minha, né, a psiquiatria, ou como, por exemplo, a urologia. Então, alguns pacientes têm vergonha de perguntar para amigos e conhecidos sobre médicos dessas especialidades, e eles vão fazer o quê? Vão colocar no Google, né, ou vão pedir uma indicação através das redes sociais.
E é aí que você entra, né? O seu Instagram entra. Então, se você estiver postando conteúdo de valor, sendo visto, quando eu falo conteúdo de valor, gente, é realmente de valor. É você ajudar através do seu conteúdo a resolver pequenos problemas da vida cotidiana das pessoas. Quando as pessoas têm a ideia de que toda vez que elas entram no teu Instagram, elas aprendem alguma coisa de graça, elas começam a querer ver todos os dias. E é aí que você começa a virar uma referência para aquela pessoa. Né? Ah, deixa eu ver o que a doutora fulana postou sobre isso. Ah, saiu uma notícia que tem um remédio novo para tal coisa. Deixa eu ver o que o doutor fulano falou sobre isso, porque ele é muito atualizado, ele sempre tem uma novidade nesse meio, ele posta. Então as pessoas vão te identificando como uma autoridade na sua especialidade. Mesmo que você não tenha mestrado, doutorado, fellow, mesmo que você não tenha RQ ainda, mesmo que você não tenha consultório ainda. Então, assim, a autoridade no meio digital, ela é percebida pelo paciente muito por aquilo que você compartilha. Se você se mostra seguro e atualizado em determinado tema, o paciente muitas vezes nem vai saber do seu currículo, ele nem quer muito saber, né? Ele vai querer saber se você é médico e se você trata o problema dele. E se ele sentir que você sabe tratar o problema dele, independente do seu currículo, tem boas chances de você converter esse seguidor em seu paciente, tá? Então, assim, gente, uma coisa também atualmente é a questão da telemedicina, né? Hoje a gente consegue, através das redes sociais, alcançar um público que antes a gente não alcançava, né? Eu comentei hoje nos stories que eu estava atendendo, hoje eu atendi telemedicina o dia inteiro, na realidade, os últimos 10 dias, em função da piora da pandemia, eu migrei a minha agenda toda para online, minha agenda continuou cheia, e eu atendi pacientes do país, de fora do país, de outro estado, da capital. Então, são pacientes que vieram porque já me seguiam nas redes sociais e viram na telemedicina a oportunidade de consultar com uma médica que não é da cidade deles, né? Então, existe aí um outro mercado que a gente é capaz agora de competir com outros médicos, né? De outras cidades, de outros nichos, que antes não acontecia. Então, assim, eu vou citar alguns exemplos, né? Eu começo para vocês sempre citando o meu próprio, porque eu acho que isso embasa um pouco para vocês de onde eu tirei isso e por que eu acredito tanto nisso. Então, quando eu comecei Instagram, eu comecei sozinha, não tinha agência, não tinha dinheiro para pagar uma agência também. Eu mesma que fazia as artes, eu mesma que fazia os posts. E na época estava começando as lives, né? Não existia essa função antes no Instagram. E aí passou a existir. Então, eu comecei a fazer lives na época que nenhum dos médicos, a maior parte dos médicos, não fazia. E quando eu comecei, até pensei assim, nossa, eu vou falar sozinha de certo, né? Porque eu vou falar sobre depressão, ansiedade, meus pacientes não vão querer entrar, participar, né? As pessoas têm vergonha, preconceito e tal. Nossa, gente, bombou, assim. As lives foram um grande divisor de águas no meu Instagram, né? As pessoas adoraram, eles participavam, mandavam pergunta, as pessoas, vários pacientes ficavam, quando é a próxima, nossa, é um segundo momento. Vários pacientes falavam, nossa, eu paguei a consulta, daí eu tive aquele momento contigo, mas depois eu vou ter mais meia hora na live, eu vou ter mais uma hora na live. Então, as pessoas realmente gostavam muito dessa interação, e isso ajudou bastante a crescer o meu perfil na época, tá? E na época, como a live era uma ferramenta nova do Instagram, e aí fica para vocês a dica, né? Atualmente, a ferramenta nova do Instagram são os Reels. O Instagram modifica o algoritmo dele para que as contas que estejam usando a nova ferramenta sejam mais valorizadas, ou seja, tenham um alcance maior. Então, o fato de fazer reels atualmente não é só gostar de fazer dancinha ou ter, sei lá, uma veia artística. É porque realmente isso ajuda a entregar o seu conteúdo, mostrar o seu perfil para outras contas, né? Para mais contas, tá? Então, com isso, eu acabei tendo um alcance muito maior naquela época, né? Eu nem precisava botar dinheiro, pagar, fazer patrocinado da live, então em 24 horas dava 2, 4 mil views as lives, né? Isso era bem legal. Hoje em dia a gente só consegue um alcance assim, se não tem um número enorme de seguidores pagando, né? Mas de qualquer forma, foi bem interessante. Então, o Reels tem feito esse papel atualmente no Instagram, vocês devem ter visto no meu perfil profissional, até aqui no do PowerMed, de vez em quando eu coloco, porque isso também aumenta a distribuição do nosso conteúdo para mais pessoas, tá? E aí, gente, assim, eu de fato sou uma pessoa que eu não tenho muito problema para falar em público, né? Então, para mim, essa coisa do Instagram é bem tranquila, eu sempre fui muito comunicativa. Mas a gente já teve vários alunos e alunas que não têm esse perfil. Alguns são bem tímidos, bem retraídos. E aí vinham, né, algumas objeções, tá, Andréia? Mas assim, eu não vou conseguir fazer isso, assim, acho que não é para mim, não tem a minha cara.
não é o meu jeito. Gente, vocês vão encontrar o jeito de vocês fazerem isso, né? Então, não necessariamente você precisa fazer dancinha, ou fazer o vídeo como eu faço, ou fazer uma live. Mas, na realidade, você vai encontrar o seu jeito de compartilhar conteúdo. As pessoas vão começar a gostar do seu jeito de ser. E eu sigo várias pessoas que são mais tímidas, ou que são até bem formais, né? E mesmo assim, eu acompanho elas pelo conteúdo, ou acabo até gostando desse jeito de ser delas, porque combina com o contexto do tema que elas estão tratando, tá? Então, não se... Como é que eu posso dizer? Não se diminuam porque vocês têm um perfil diferente, ou porque vocês são mais tímidos ou menos comunicativos. E tudo, gente, é uma questão de treino. Ah, a primeira live vai dar um pouco de insegurança? Claro que vai. A primeira vez que você está fazendo isso, né? Da mesma maneira que você teve insegurança quando você fez a primeira sutura na faculdade, ou quando você foi colher a primeira anamnese de um paciente real no hospital, né? Então, é normal, é tranquilo. A primeira vez você pode ser que fique um pouquinho mais ansioso, mas depois as coisas vão fluindo, tá? E claro, escolha um tema que você goste de falar, que você domine, porque quando a gente domina o tema fica muito mais fácil, as inseguranças ficam bem menores, a gente sabe que é bem provável que as pessoas que estão nos assistindo devam saber menos do que a gente naquele tema, então a gente fica mais tranquila, diferente de você falar num congresso de especialidade só para especialistas, né? Que a gente acaba ficando mais receoso, tá? E aí existem esses nossos alunos que tiveram experiências muito positivas. Então, assim, já teve as lives aqui, talvez vocês possam procurar depois aí no nosso IGTV e no canal do YouTube do PowerMed, né? Mas teve a live, por exemplo, com a doutora Vanessa, que é uma pediatra. A Vanessa resistiu bastante, ela é mais tímida, mais introspectiva para quem não a conhece, né? Depois ela fica bem tranquila, mas no primeiro momento ela é mais reservada. E ela tinha muito receio das redes sociais, o que ela ia compartilhar, se expor e tudo mais. E ela encontrou o jeito dela de fazer, eu tenho acompanhado ela no Instagram, tá bem legal as postagens dela, doutora Vanessa Pediatra, talvez vocês possam buscar depois aqui. E ela já tá tendo muito retorno. Então, ela é uma prova viva, né? Porque ela não tem um número de seguidores grande, mas ela já tá tendo muito retorno no Instagram. Inclusive, eu falei recentemente com ela e ela falou, Andréia, realmente é engraçado, porque os dias que eu compartilho alguma coisa pessoal minha, é os dias que mais tem conversão, que mais pessoas procuram e agendam, porque interagiram comigo através das redes sociais. Então, é real, né? As pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não querem entrar no Instagram que tem cara de empresa, que tem, né, que só tem informação de doença ali e parece que não tem uma pessoa com opiniões atrás daquela conta. Então, você vai fazer as postagens sobre as doenças mais comuns, as dúvidas mais frequentes do seu paciente, mas intercalado com isso, é legal você interagir realmente com a tua audiência. Fazer enquetes nos stories, perguntar o que mais eles querem saber, ou você pode colocar opções de tema, né? Para o próximo vídeo, qual assunto você tem mais interesse? Esse ou esse? Esse ou esse? Faça enquetes. Quanto mais você estimula a sua audiência a tocar na tela do celular, maior é a relevância da sua conta dentro do algoritmo do Instagram. É por isso que a maior parte das contas grandes, vocês podem reparar, começam o dia fazendo enquete com os pacientes, né? Ou com os seus seguidores, porque isso os estimula a tocar mais na tela e isso melhora a distribuição do conteúdo no Instagram. Então tem essa e um monte de outras dicas, né? Mas eu acho que a grande questão é começar, tá? E existe também ali, acho que eu já comentei com vocês, exemplo também da doutora Lielle, que também tem live dela que salva na nossa conta, né? Que foi nossa aluna. A Lielle é a mesma situação, então ela começou as redes sociais meio assim, meio sem jeito, meio devagarzinho, com um pouco de receio de se expor. Ela estava terminando a especialização dela, então ela tinha alguns receios também com relação ao manual de publicidade médica. A gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre as regras, e ela conseguiu, seguindo as regras, né, gerar bastante conteúdo de valor. Ela também já está com a agenda dela bem movimentada, né? Então, isso é bem bacana, porque elas recém abriram consultório e já estão conseguindo movimentar bem a agenda. Aquela ideia de que o médico vai abrir consultório e vai ficar às moscas e que tem que esperar, é normal demorar 10 anos para ganhar dinheiro com consultório, isso é uma falácia, tá, gente? Não é mais assim. Isso antigamente o médico não tinha opção, ele só tinha que rezar e que o tempo fizesse as pessoas falarem bem dele, para daí ele ter uma carreira sólida. Hoje a gente tem muitas ferramentas a nosso favor e a gente consegue, sim, resultados bem expressivos muito antes de 10 anos, né? Eu tô falando aí de poucos meses de dedicação nas redes sociais e no Google, tá? Então, assim, gente, não sei se vocês estão me ouvindo aí, se tem dúvidas sobre Instagram, sobre como fazer de forma ética,
quais os medos, os receios que vocês têm, tá? Tem uma objeção que de vez em quando eu ouço, tipo, André, mas eu tenho uma formação muito top, eu fiz tal faculdade, eu fiz tal especialização, eu não preciso disso, né? E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, na realidade não adianta você saber, as pessoas têm que saber que você sabe. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque tem médicos que têm uma subespecialização, então eles têm uma especialização além da residência ou da pós deles, né? Numa doença específica, por exemplo, que teria uma demanda super grande e várias pessoas da cidade não sabem que aquele médico faz aquele exame ou faz aquele procedimento. Às vezes, pacientes de uma cidade vão para outra longe fazer, porque não sabem que aquele colega faz essa especialização ali ou faz esse procedimento ali. Então, não basta só saber fazer, as pessoas têm que saber que você sabe fazer, né? Recentemente, o Everson já fazia exames, né? Ele faz endoscopia, colonoscopia, pH-metria, e ele comprou novo aparelho de pH-metria, que chama pH-metria digital, acho que é isso, se eu estiver falando errado, ele vai me xingar aqui nos comentários. Mas assim, o que acontece? Não adianta só comprar o aparelho e pagar, que não é barato, diga-se de passagem, tem que aprender a fazer o exame e falar para as pessoas que tem esse exame disponível na clínica, senão as pessoas não sabem que isso existe, não sabem para que serve e não sabem que você faz. Então, é muito importante também as redes sociais, a gente conseguir nichar, né? O que seria nichar? Dentro dos conteúdos das suas redes sociais, você tentar focar naquilo que você mais gosta de atender, ou naquilo que você faz melhor, ou naquilo que não tem outra pessoa que faça. Porque daí você vai ter, né, uma demanda garantida. Então, vamos supor, deixa eu pensar, você é dermatologista e você faz um tipo de laser na sua cidade que outras pessoas não fazem. É importante que você faça posts sobre opções para tratar, sei lá, melasma. E aí você vai falar no teu post que uma das opções é o tratamento com laser X, né? Então você não precisa dizer ligue já, marque agora, né? A pessoa interessada, ela vai entender pelo teu post o que é a doença e que existe uma máquina que resolve. Daqui a pouco você vai receber um direct. Eu fiquei interessada, você faz esse procedimento? Sim, eu faço. Liga lá para o secretário, telefone e tal. Né? Então, assim, é assim que as coisas vão acontecendo através do Instagram, né? E é importante que a gente saiba esse jeito correto de fazer, para não ficar uma cara muito comercialzona, né? Com cara de empresa, aquele feed todo arrumado, com uns posts bem básicos. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa, mesmo que vocês vão contratar uma agência e, né, depois de um tempo, eu acho que vale a pena. No primeiro momento, eu acho que é legal você aprender a fazer sozinho. Mas depois de um tempo, eu acho que até vale a pena, né? Hoje em dia eu tenho uma agência que faz as artes para mim e me ajuda também na confecção de vários materiais do meu Instagram. Mas, assim, a agência de marketing, de publicidade, ela não pode trabalhar sozinha, até porque ela não é médica. Então, você tem que guiar um pouquinho a agência, né? Quais temas você acha legal fazer post, como que você imaginou determinadas artes, quais dias são importantes para a sua especialidade, se tem alguma data comemorativa importante. Porque senão a gente vê uns posts assim, tipo, dia da água, dia da árvore, sei lá, dia do combate a qualquer outra coisa. E daí todo dia um dia, e aí aquele post, né, aquele feed fica recheado de posts vazios, assim, ou posts bem básicos, assim, né, tipo, faça exercício, ponto. Não, isso aí todo mundo sabe que tem que fazer exercício, todo mundo já sabe. Então você tem que ir um pouquinho além, né? O que tem a ver o exercício para as doenças que você trata? Busca um artigo, coloca uma informação que ninguém sabe, faz um você sabia, né? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além, e isso eu acho que é importante, entender que quanto mais valor você entregar ali, mais valor você vai coletar do Instagram, encarar o Instagram realmente como uma ferramenta de trabalho. Senão, vai ficar aqueles posts, né, postando por obrigação, porque se comprometeu a fazer, aí posta qualquer coisa para, me livrei, postei. Isso é muito ruim, né? E deixa eu dizer para vocês outra coisa, quando vocês começarem a fazer e começarem a ter resultado, daí aí começa a ficar legalzinho a brincadeira, né? A brincadeira começa a ficar divertida. Porque aí vocês vão vendo, então quando eu posto sobre tal coisa, eles gostam. Então vou postar sobre outra coisa que tem a ver com essa primeira, sabe? Você vai começar a sentir melhor a tua audiência. Às vezes a gente faz uns posts lindos, que a gente estuda, lê 10 artigos para fazer aquele post, e ninguém dá a menor bola. E às vezes a gente faz um post que é do nosso dia a dia, que pra gente é uma coisa óbvia e todo mundo ama. Então isso tem a ver com você aprender a ouvir a sua audiência e fazer o post pensando nas pessoas que são seguidoras e querem ser seus pacientes.
e não na sua concorrência. Você não está fazendo um post para a colega da mesma especialidade sua ver. Você está fazendo um post para a dona Maria, que é dona de casa, e não tem essa informação e talvez precise dos seus cuidados. Então, uma coisa que eu acho que é legal das redes sociais, né, de poder se posicionar como médica nas redes sociais, é que muitos colegas têm medo assim, Andréia, mas daí eu vou ficar me sentindo, tipo, vendendo meu trabalho, eu não gosto de vender, eu não sou vendedor. Gente, as redes sociais, elas vendem, mas elas vendem assim, quem tem o produto ou o serviço para quem quer comprar. É diferente do vendedor que a gente pensa, aquele vendedor chato que quer te empurrar algo que você não quer. Não, a pessoa que te segue, ela já quer alguma coisa com você, senão ela não estava te seguindo, né? Eu brinco sempre que parece como um começo de um relacionamento mesmo, nas redes sociais, né? Que a pessoa primeiro ela começa a te paquerar. Ela olha um outro post, ela vê se ela se identifica, uma coisa ela gosta, outra ela não sabe. Ela fica ali olhando um pouquinho os stories para ver o jeito que você fala, se você parece legal, se você explica bem, ou se você é carrancudo, né? Se você é grosso nas redes sociais ao responder os seus seguidores, ou se você é querido. Então a pessoa começa primeiro te paquerando. Depois de um tempo, ela decide se ela quer um encontro, né? Porque a consulta nada mais é que um encontro. Quando algum seguidor acompanha os seus posts, gosta dos seus vídeos respondem várias das perguntas que ele já se fazia há muito tempo e ninguém respondia. Ele começa a olhar e pensa, quero encontrar com essa médica? Se ela já me deu de graça no Instagram dela esse tanto de informação, imagina se eu pagar uma consulta. É assim que funciona o raciocínio do consumidor da saúde, né? Então, o que as pessoas não querem? As pessoas não querem um médico que atende mal, porque elas já estão fartas disso e isso elas já encontram muitas vezes, infelizmente, né? Nos atendimentos pelo SUS ou pelo convênio, então elas não querem mais isso. E quando você mostra pelo Instagram que você é diferente, elas dão valor. E é isso que eu digo sempre, assim, quando a gente conversa sobre convênio particular, dá desconto. O problema não é o preço, o problema é o paciente achar que não vale. Então, se ele achar que vale, ele vai pagar, né? Não tem paciente que sai de um estado para outro para consultar? Por que ele faz isso? Porque ele viu o valor. Não, mas aquela médica ou aquele médico foi o médico que resolveu meu intestino irritável, foi o médico que resolveu minha gastrite, foi o médico que resolveu meu vitiligo, que resolveu, sei lá, né? Que me ajudou mais. Então, por ele eu vou. Eu pego o ônibus e vou porque vale muito a pena. Então é isso, tá? É isso que a gente faz através do Instagram. A gente vai aumentando a nossa percepção de valor, vai se tornando uma autoridade na cabeça daquela pessoa, né? Até que ela precise dos nossos serviços, e então ela lembre da gente. Não é raro também que as pessoas usem o nosso perfil de Instagram como uma vitrine. Então elas dão indicação para um amigo, né? Ó, vai nessa psiquiatra aqui. Batem um print do feed e mandam para o amigo. O amigo primeiro dá uma olhada nas suas redes sociais, para depois agendar. As pessoas não vão pagar mais o valor de uma consulta sem ter a menor ideia como é o médico. Isso era antigamente, que elas não tinham essa opção, né? Antigamente o médico não era acessível assim, elas não tinham a opção de conhecer, de dar uma espiadinha, né? Por que as pessoas gostam tanto do Big Brother Brasil? Porque é bom dar uma espiadinha antes. As pessoas gostam dessa ideia de, eu não vou totalmente no escuro, eu já sei que ela gosta de tal coisa, eu já sei que ela não prescreve remédio à toa, eu já sei que ela vai me mandar fazer exercício, né? E isso até reforça um pouco a relação médico-paciente, sabe, gente? Não é raro os pacientes me falarem numa primeira consulta no consultório, pacientes que vieram do Instagram. Hoje em dia isso para mim é comum. Diariamente eu tenho mais de 3, 4 pacientes que vieram do Instagram. Hoje em dia eu só atendo particular. Então, pro consultório foi muito bom, né? Que meu Instagram tenha realmente firmado, assim, me ajudou demais. Mas os pacientes falam muito assim, parece que eu já te conheço. Eu sabia que você ia dizer isso. E como que eles sabiam se eles estão me vendo pela primeira vez ao vivo? Porque eles acompanham as postagens. Então, a gente faz um post, comenta sobre o post nos stories, né? Fim de semana eu apareço, coloco uma mensagem ou faço comentário sobre alguma notícia que saiu de alguém que tem alguma doença. Então, o paciente sente como se ele realmente estivesse tendo um relacionamento com você. Você não é mais um estranho ou alguém que ele vai ver uma vez no ano, tá? E assim, qual que é o jeito errado de fazer isso? O que eu vejo os colegas médicos muitas vezes errando? Começa empolgadão, né? Veio aqui, viu a live do Power Med, ou viu algum vídeo nosso, a rede social é importante. Nossa, ela disse que vem paciente particular, daí vou começar a fazer. Aí o médico começa empolgadão, faz 5 posts, posta todos os dias, daí vem o fim de semana e ele fala, nem cansei.
Ai, que preguiça, não tem assunto, não sei o que eu vou falar, não tem mais assunto. Eu já falei sobre as 5 principais doenças, acabou o assunto, e aí ontem foi corrido, e aí o plantão, e aí quando vê, passou 15, 20 dias sem postar. Isso é o jeito errado de fazer, tá, gente? Por quê? Porque as pessoas querem essa questão de relacionamento. Se você posta um dia e some outros 25 dias, elas começam a dizer, essa médica nem dá, nunca tá aqui. Ela não é muito disponível. E se você não é muito disponível no Instagram, o que o paciente tende a pensar, o seguidor tende a pensar? Ela não tem tempo para isso, se eu precisar, ela não vai estar aqui. Então, dá uma imagem ruim, né? Então, é legal começar a botar aí uma meta real para você. Se você só vai dar conta de fazer, sei lá, 2 posts no feed por semana e 2 vezes por semana você vai aparecer nos stories. Se propõe a isso, mas de fato tenha constância. Faça isso regularmente e avise a sua audiência, né? Toda quinta-feira eu vou aparecer aqui fazer um videozinho para vocês. Qual assunto que vocês querem, né? Isso é bacana. E outra questão, assim, os stories hoje em dia é uma mão na roda, é muito fácil, né, gente? Então, assim, você não necessariamente precisa sempre aparecer. Se você quiser aparecer, você pode aparecer com filtro, né? Então, tira um pouco aquela preocupação do, eu tô cansada, meu cabelo não tá legal. As pessoas não estão entrando ali para ver a sua beleza. Se elas quisessem ver beleza, elas entravam no Instagram de uma modelo, de uma atriz, né? E as pessoas se conectam com pessoas reais. As pessoas não gostam daquela coisa fake que parece que a pessoa está lendo, porque fica muito engessado e daí não passa verdade. Faz sentido? Vocês já viram alguém fazendo vídeo assim? Então, mais vale você fazer um vídeo conversando, igual eu tô aqui com vocês, e daqui a pouco erra e você se corrige, e tudo bem, já aconteceu de eu espirrar na live, já aconteceu um monte de coisa, porque as pessoas gostam de vida real. É por isso que o BBB faz tanto sucesso, porque é vida real. É barraco, mas é barraco real, né? Se elas quisessem barraco fake, elas ligavam a novela, certo? Então, funciona bastante essa questão do Insta. O Everson está colocando aqui, quando o paciente pergunta coisas sobre a sua saúde, como enviar exames, pedir receita. Então, essa questão das redes sociais melhora, aproxima a gente dos pacientes. Um problema que pode surgir é os pacientes acharem que está próximo demais e quererem que você resolva tudo por ali, ao invés da consulta. E aí cabe, eu sempre digo que cabe o quê? Gentileza com firmeza, né? Oi, fulana, entendi. Vou te passar o contato da clínica e você fala com a minha secretária fulana para agendar um horário, porque através do Instagram eu não consigo te orientar corretamente. A gente vai precisar conversar melhor sobre isso para decidir o melhor tratamento para você, né? Então você não precisa ser grosseiro, mas cabe, claro, a gente fazer aí o correto pelo código de ética, né? E isso é uma outra objeção que os colegas têm. O marketing médico, ele não precisa ser antiético, pelo contrário, né, gente? Existe o marketing médico ético, por quê? Porque existe um manual de publicidade do CFM, né? Está disponível na internet, se vocês colocarem aí no Google, Manual de Publicidade CFM PDF, vai aparecer para vocês. E ali tem tudo que é vedado e tudo que é permitido ao médico. E aí tem, sim, tudo de publicidade. Como que deve ser o seu cartão, como que deve ser a sua placa, o tamanho, a cor, tem tudo ali. E da mesma forma tem o que pode e o que não pode. E é óbvio que você não vai substituir, né? O Instagram nunca vai substituir a consulta médica. Essa é uma outra dúvida, né? De vez em quando vem algum colega, tá, Andréia, mas se eu ficar falando tudo sobre as doenças ali no Instagram, ninguém vai consultar comigo? Porque as pessoas consultam comigo para saber a minha opinião sobre as doenças. Gente, em primeiro lugar, não tem como você falar tudo de todas as doenças, né? E no Instagram você pode fazer os conteúdos fragmentados. Então, um dia você vai falar sobre, sei lá, indicações de internação psiquiátrica. No outro dia você vai falar quanto tempo demora para o antidepressivo fazer efeito. No outro dia você vai falar um sintoma de depressão que você não sabia. No outro dia você vai falar sintomas físicos provocados pela ansiedade. Então, mesmo que a pessoa se dedique a consumir todo o conteúdo do seu feed, ela não consegue organizar o conteúdo, porque ela não é da área. Ela não tem formação nisso, né? Então, você não precisa se preocupar de entregar valor demais. E outra questão é que cada caso é um caso, né? A gente pode individualizar, pode não deve, né? A gente faz o tratamento de acordo com a história pessoal de cada paciente. Então, mesmo que você fale tudo de hipertensão, por exemplo, num post ou no seu feed, a pressão alta do seu João, só ele tem. E o seu João tem história familiar disso, daquilo, daquele outro, ele já teve um derrame. Então, ele é ele.
né? E quanto mais você fala de hipertensão, de derrame, mais o seu João assiste os teus stories, o teu feed e pensa, nossa, ela vai conseguir me ajudar. Porque dá para ver que ela sabe tudo desse assunto, né? É assim que vai funcionando esse processo aí de escolha do profissional e que, claro, a gente vai melhorando a nossa relação médico-paciente com esses seguidores que desejam se tornar pacientes, né? Não é raro, eu abro caixa de perguntas direto no meu Instagram, né? O ideal é abrir todo dia, só que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de abrir quando a gente vai ter tempo de responder, né? Então, quando eu não vou ter tempo, eu não abro. Mas é bem comum eu ver determinada pessoa que toda vez que eu abro caixinha, ela faz uma pergunta. Toda vez que eu abro caixinha, ela faz uma pergunta. E aí passa, assim, 4, 5 meses, eu vou atender uma paciente no consultório, a paciente fala, então, eu não sei se você vai lembrar, mas você botou uma caixinha, eu perguntei tal coisa, você respondeu tal coisa. E aí é legal, porque eu lembro. Claro que eu lembro, fui eu que respondi a caixinha, eu que fiquei pensando qual figurinha eu ia colocar, o que eu ia dizer ali, né? Então, é muito bacana, porque esse paciente ganhou várias informações por um tempo, até que ele se organizasse financeiramente, ou até que ele se convencesse que ele precisava consultar com um psiquiatra, por exemplo. E aí, quando ele decide consultar, ele vai em quem? Em quem ele confia. E aí, com esse tempo de relacionamento nas redes sociais, ele já confia em você. Então, essa é uma nova perspectiva aí da relação médico-paciente que a gente tem hoje em dia, né? É bem interessante. Então, gente, o que eu tenho para dar de dicas aí para vocês que estão iniciando ou pensando em iniciar as redes sociais, né? Comecem, tá? Comecem aos poucos, como eu falei, coloquem uma meta, mesmo que uma meta baixa, você está no fim da residência, está corrido. Tá, mas então coloca que você vai fazer 2 posts no feed, né? E vai aparecer nos stories rapidinho, uma vez ou 2 vezes no dia. Nos stories você pode compartilhar, não necessariamente precisa ser sempre a sua cara, né? Você pode compartilhar uma leitura, o resultado, a discussão de algum artigo científico. Você pode compartilhar alguma notícia e com aquela notícia aproveitar para fazer uma orientação em saúde sobre algum assunto. Então, é bem gratificante. Além, gente, de monetizar o consultório, óbvio, de você melhorar ali a rentabilidade, a lotação da sua agenda, tudo isso é verdade, mas é muito legal a gente receber o feedback dos nossos seguidores, né? Com frequência eu recebo, nossa, você não sabe o quanto você me ajuda, quando você fala sobre os assuntos, isso me motiva demais, ou quando você compartilha a sua leitura, sempre me toca a mensagem, isso inspira meu dia. Então, é muito legal, né? Entre outras coisas, que às vezes já orientei, coisas gerais, né, de orientação em saúde, a pessoa disse, porque você falou tal coisa, eu fui buscar ajuda na minha cidade, eu estou tratando e estou bem melhor. Então, é muito bacana, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E fazer o bem através da medicina para mais pessoas é tudo que a gente quer, né? Então, comece devagar, tá? Faça um Instagram profissional, se você ainda não tem. O ideal seria fazer todas as redes, mas você pode começar por uma só, né? Você pode, por exemplo, criar Facebook e Instagram, e o mesmo material que você publica no Instagram, você pode replicar no Facebook, porque são públicos diferentes. Hoje a gente vê que no Facebook estão as pessoas com mais idade, né? E até tem um estudo mostrando que no Facebook mais idade e uma condição financeira um pouco inferior. E no Instagram estão as pessoas mais novas e as pessoas que querem gastar. Então, na verdade, o Instagram tem mais poder. Quem está no Instagram normalmente tem mais poder de compra e compra mais pela internet, né? E até esses dias estudando um pouco sobre marketing digital, eu ri, porque dizia assim no livro que eu estava lendo. No Instagram, sempre alguém está vendendo e alguém está comprando. E se você, né, alguém está ganhando dinheiro e alguém está gastando dinheiro. Então, se você ainda não está ganhando dinheiro com o Instagram, provavelmente você é do público que está gastando, né? Que está consumindo. E aí é onde eu digo para vocês gastam tanto tempo, às vezes, olhando o Instagram dos outros colegas, que com esse tempo vocês podiam estar montando de vocês e ganhando mais no consultório de vocês em função disso, sabe? Para mim faz muito sentido, assim, é uma coisa que de fato aconteceu para mim, né? E como eu falei, no começo eu comecei sem agência, eu não fazia post todo dia, não aparecia em stories, nem tinha direitos de stories, né? Então, hoje eu acho que é mais competitivo, a gente tem que fazer bem feito o Instagram, mas o bem feito é fazer com constância, fazer com amor, colocar realmente dedicação, pensar no que o seu público tem interesse de assistir, né? Quais são as dúvidas mais frequentes? Veja, às vezes a gente pensa muito com a cabeça científica, assim, de congresso. Eu vou falar sobre a comparação entre os 2 medicamentos X. Não sei se os seus pacientes ou seus seguidores que querem virar seus pacientes têm interesse nisso. Mas talvez, qual o melhor horário para tomar tal remédio?
Como saber se o remédio é para tomar antes ou depois da refeição? Como saber se o diabetes está descompensado? Sinais de que você pode ter pressão alta? Quando procurar um geriatra? Né? Essas coisas, essas dúvidas são frequentes. Até uma seguidora nossa mandou mensagem hoje que ela é oftalmo, na verdade está no R3 de oftalmo, né? Nossa, oftalmo é uma área super pouco explorada pelos colegas, né? E como as pessoas têm dúvidas da oftalmo. Então, por exemplo, o que fazer se você entrar um corpo estranho no olho, né? O que você faz de imediato? Claro, você talvez vá procurar o médico, etc. Mas de imediato é para lavar? Não é para lavar? Devo colocar algo no olho? Limpo com cotonete? Não limpo? Né? A otorrino, a mesma coisa, também teve seguidora que mandou mensagem para a gente hoje. Vários posts podem ser realmente dúvidas de pessoas comuns. Devo limpar meu ouvido com cotonete ou não? Qual cotonete usar, né? Enfim, N coisas que são realmente básicas. Como fazer um curativo? Como saber que posso estar com aumento de próstata? Então, sinais básicos, sintomas básicos e dúvidas básicas do seu dia a dia são básicas para você. Para a sua audiência, pode ser, nossa, olha só, ela ensina isso aqui, que ótimo. Eu não sabia disso. Né? E como é comum, gente, esses tempos eu fiz também um post sobre compulsão alimentar, em que eu falava os sinais, sintomas, e aí eu fiz um Reels, né, um videozinho com alguns sintomas que são indicativos de transtorno de compulsão alimentar episódica, né? Bombou meu direct, né? Várias pessoas falaram, nossa, eu faço isso, eu acordo para comer de madrugada, nossa, eu me culpo, eu me sinto um lixo depois de comer. E aí, assim, são pessoas que vão buscar avaliação em algum momento. Né? Então, acho que vale muito a pena realmente a gente usar o Instagram como ferramenta de trabalho. E aí, vou dizer uma outra coisa, que é uma objeção final, né? Talvez você tenha escutado até aqui, até fez sentido para você, mas você está naquela assim, não tenho muito tempo para fazer isso, não sei, né? Tempo, gente, depende muito daquilo que a gente trata como prioridade, né? Por que o tempo que você tem o plantão, você tem tempo para fazer e o tempo do Instagram não? Porque você encara o plantão como uma obrigação, um compromisso. E o Instagram não. Então, quando você passar a olhar o Instagram com comprometimento, né? Tipo, não, eu vou fazer isso aqui direito, porque isso aqui vai funcionar, isso aqui para o consultório vai ser importante. Vou reservar um horário, ou vou bloquear um horário da minha agenda, ou em tal intervalo eu vou sempre, ao invés de ficar olhando o Instagram e viajando e fazendo alguma coisa para mim, eu vou fazer meia horinha aqui um post todo dia, que eu sempre vou ter um post novo para colocar. Então, assim, quando você encarar isso com comprometimento, vai funcionar. Né? Que aí você vai fazer com constância. E aí é aquela coisa, depois de tanto fazer, você vai ficando bom nisso. Então, no começo, você vai fazer, e no começo, de fato, é uma grande experiência. Igual eu falei, você vai postando e vai sentindo. Uma coisa que é um clássico do meu Instagram, eu boto um monte de imagem, de figura, de post, não coloco muita foto minha no meu feed. Quando eu coloco uma foto minha que eu bati na minha casa, uma foto nada a ver, feita em casa, sem produção nenhuma, que eu não passei em aplicativo nenhum, só postei lá e escrevi alguma coisa porque naquele dia eu estava inspirada. Bomba, né? Por que bomba? Porque as pessoas gostam de saber que fui eu que postei. Elas se identificam, elas querem ver você. Afinal, você é o médico delas. Então, claro, cada um vai encontrar aí um jeito de se expor dentro daquilo que se sente confortável, né? Hoje, não, ontem, eu nem sei mais, mas uma colega nossa colocou para mim aqui no direct, perguntou, tem foto de biquíni no meu Instagram profissional, eu não mudei, eu compartilho tudo num Instagram só. Você acha que é errado? E aí eu respondi para ela, não sei, né? Tem que ver para você como você se sente, porque depende muito da especialidade. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é ginecologista e ela compartilha tudo num Instagram só. Eu vejo que ela não tem muito filtro, ela posta o que ela quer mesmo, como ela já fazia antes. E para ela tá tudo bem. E o público dela são mulheres, né? A maior parte das pacientes são mulheres, ela atende as pacientes de consultório, então ela não vê nenhum problema em compartilhar. Ok, a minha demanda, como eu atendo psiquiatria, atendo criança, adolescente, adulto, idoso, eu acho muito complicado eu compartilhar tudo num Instagram só, né? Alguns pacientes com algumas patologias, eu não gostaria que vissem a foto da minha família, ou eu de biquíni num congresso, né? Numa praia, no horário de congresso. Ou, por exemplo, se você é cirurgião e vai botar foto numa balada, bebendo, sendo que no outro dia você opera, isso pode comprometer você. E é por isso que eu sempre oriento, né, vocês a terem um Instagram profissional, em que vocês vão compartilhar coisas pessoais também, mas dentro desse crivo.
eu estou compartilhando algo pessoal meu no meu Instagram profissional. E aí você escolhe se você quer colocar ali ou não, né? E ter o seu pessoal para os seus amigos e família, eu acho bem mais apropriado. Mas isso é uma impressão minha e eu acho que é uma coisa que você tem que se perguntar. Se não tiver problema nenhum, se você perguntar, não tem problema nenhum em todos os meus pacientes verem essa minha foto de biquíni. Então, tá tranquilo, você deixa tudo no seu perfil geral, faz um perfil só, né? Compartilhar coisas suas pessoais é importante no seu perfil profissional, mas eu acho que quando você tem os dois, você consegue filtrar melhor. Isso vai para o pessoal, isso vai para o profissional. E não sei se todos sabem, mas você consegue deixar logadas as duas contas no seu Instagram. Então, quando você clica no seu Instagram do celular, fica as duas continhas ali, que você não precisa colocar login e senha toda vez, ela fica salva. Então, você só clica na tua fotinho do pessoal ou do profissional e ela abre a sua conta do Instagram. É bem tranquilo para manejar. Não requer grandes habilidades administrativas para ter as duas contas. Certo, gente? O que vocês têm de dúvida de Instagram? Me mandem. A doutora Darla está comentando aqui. Maravilhosa, inspiradora, espontânea, livre. Nossa, vou sair dessa live. Tô até com a minha autoestima melhor agora, hein, doutora Darla? Obrigada, querida. Que bom. Eu gosto muito da nossa troca aqui no Insta Power Med, né? A gente realmente se encanta aí com os colegas, com as histórias, e é muito bacana porque, assim, as dúvidas que eu tô falando aqui, que eu já tive, são as dúvidas que vocês têm, né? E acho que no meio médico a gente não tem muito isso, essa troca mais honesta, assim, né? De um colega para o outro. Eu tô falando com vocês aqui como eu falo com os colegas médicos da minha clínica, com a minha sócia, com os meus amigos, né? E eu acho que a gente pode compartilhar o que deu certo e o que não deu. Isso eu acho que é bem importante, né? O que funciona, o que não funciona, por que faz de um jeito e por que faz do outro, né? Eu acho que essa que é a diferença quando a gente gera conteúdo de médico para médico. Porque eu vejo alguns outros conteúdos que até falam de Instagram para médicos, mas que de pessoas que não são médicos. E eu acho um pouco complicado, né? Ou tem pessoas também que ensinam gestão de consultório, mas aí você vai ver a história da pessoa, ela não é médica e ela não tem consultório. E ela quer te ensinar a administrar seu consultório. Então, eu acho um pouco difícil, não que seja impossível, talvez a pessoa já tenha tido sucesso em outras áreas, mas quando a gente sente que é de colega para colega, as preocupações são as mesmas, né? Eu sei que quando eu comecei Instagram, eu também tinha receio, o que vão achar de mim? Será que vão achar que eu sou uma médica picareta, porque eu faço postagem na internet, né? Será que vão achar que eu não sei nada? Então, a gente tem essas preocupações, eu acho que não tem problema a gente falar sobre isso, e desmistificando um pouco, e dando as dicas que funcionam, né? Porque eu quero mais é que todos os colegas tenham aí uma desenvoltura boa no seu consultório e consigam rentabilizar, viver bem da medicina. Como eu já comentei, alguns aqui já conhecem a minha história, outros talvez vão conhecer um pouquinho melhor agora na Maratona do Novo Médico, né? Mas eu também tive as minhas dificuldades e essas dúvidas surgem na trajetória mesmo, né? A Natasha está comentando aqui. Abri meu Instagram, só estão meus amigos e amigos médicos, mas quero focar na linguagem para paciente. E eu acho que aos pouquinhos tá começando agora, né? A Natasha já fez umas postagens bem legais. Os amigos querem que eu fale mais detalhadamente, mas não será o foco. Então assim, Natasha, com o tempo, conforme for crescendo a tua audiência ali, você vai tateando um pouquinho, e aí você pode colocar ideias de opções de post e pedir para eles votarem qual o tema que eles querem ver no próximo texto ou no próximo vídeo. Isso é uma dúvida também. Precisa ser vídeo? Não precisa ser vídeo. Pode ser texto. Mas cabe dizer que as pessoas tendem a gostar mais de ver vídeo hoje em dia. As pessoas têm preguiça de ler e elas gostam de olhar para a tua cara, para ver se elas se identificam, para ver se você ri, se você fica constrangida, né? Se acontece alguma coisa inusitada na live. Então, as pessoas gostam dessa interação, tá? Entendi ali, ficou trocada a palavra, né, Natasha? Aos pouquinhos você vai testando, e assim, a ideia não é falar medicase. Cuidado em colocar muitos termos científicos. Então, por exemplo, às vezes eu coloco caixinha de pergunta, ontem aconteceu que eu botei uma caixinha de perguntas e a pessoa colocou assim, posso fazer exercício físico na hora que eu tô tendo crise de ansiedade? Daí eu fui responder para ela, daí eu respondi assim, depende, né? Na hora que você tá passando mal, com aceleração no coração, enjoo, mal-estar, não. Mas na hora que você tá só um pouco inquieta, angustiada, estranha, sim. Então, eu fiz questão de usar essas palavras. Eu não falei para ela, olha, se você tiver taquicardia,
Por quê? Porque eu não sei se ela vai entender. E quando a gente fala, né, sem tantos jargões técnicos, o paciente sente que ele consegue se conectar com a gente. Ele fala, ele pensa assim, nossa, ela fala de um jeito que eu entendo. E eu fui já num médico lá, eu perguntei a mesma coisa, eu não consegui entender o que ele quis dizer. Muitas vezes o paciente fica nervoso quando ele vai ouvir a orientação do médico, né? Tem paciente que fala, eu não sei se eu vou entender. Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão da comunicação, porque quando o paciente não entende, a maior parte das vezes o problema está em quem emitiu a mensagem, não em quem recebeu. Ele não leu o livro. Ele não tem obrigação de saber o que é taquicardia. A gente é que tem obrigação de se fazer entender, né? De que ele entenda a orientação dentro do jeito dele, das palavras dele, né? Hoje eu perguntei também para uma paciente, ela disse, perguntei sobre alimentação e tal, ela tinha uns períodos de compulsão alimentar, eu perguntei se ela passava mal de tanto comer. E daí ela falou assim, não, eu não chego a vomitar, mas eu fico empanzinada, né? Então, assim, as pessoas vão usando termos e a gente tem que entender que para algumas pessoas, alguns termos vão ser muito difíceis, né? Se eu falasse, você sente o abdômen distendido quando você come demais, não sei se ela ia entender. Então, a gente vai adaptando a linguagem, né? Se a gente faz isso, deveria fazer, né? Pelo menos na vida real, com os pacientes, dependendo do contexto cultural, dependendo da escolaridade, a gente tem que saber fazer isso nas redes sociais também, né? E esse assunto da comunicação é um assunto que eu adoro e daria tema até para uma aula específica disso. Se vocês tiverem interesse, depois me mandem mensagem. Eu estou pensando em, de repente, fazer uma aula extra, né? De repente, a gente marca um Zoom e faz uma aula com a galera que tem interesse nesse assunto, porque isso muda a vida no consultório, quando a gente aprende a se comunicar melhor com os pacientes, né? E é muito louco, porque o médico vai lendo tanto artigo científico, vai estudando tanto, que a gente vai ficando meio fora, né? Parece que depois a gente não sabe falar normal com as pessoas. Então, essa questão da comunicação é uma coisa que a gente pode estudar mais, ou pode até bolar um eventinho sobre isso. Certo, galera? Queria convidar vocês para a aula de amanhã, às 19 horas, né? Que é como ter o seu consultório de forma simples e prática. Então, para quem está pensando em começar consultório, a gente vai estar aqui, o Everson vai estar aqui amanhã conversando um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto bem legal também. É uma coisa que muitos colegas não sabem como pode ser feito. Eu preciso ter dinheiro para investir ou não? Ou será que eu vou na clínica do meu amigo? Quanto que devo cobrar? Quanto vale a pena, né? Então, é um assunto que vai render. E se vocês ainda não se inscreveram na Maratona do Novo Médico, o link está na bio, tá? Então, você vai se inscrever e vai receber um e-mail. Se você não recebeu o e-mail de confirmação, por favor, nos avise no direct que a gente vai providenciar aí o ajuste para que todo mundo possa participar. Certo, galera? Um beijo, uma boa semana para todos. Se surgirem novas dúvidas sobre esse tema aí do marketing médico, de como fazer um marketing médico ético, manda pra gente por aqui ou no direct, a gente vai conversando ao longo da semana, tá? Vamos fazer essa semana de esquenta aí da maratona ser bem bacana, para todo mundo poder tirar o maior proveito da Maratona do Novo Médico, que a gente preparou com muito carinho para vocês. E era isso. Beijos. Obrigada a quem participou. Boa semana.